Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu tô trazendo a pedidos essa boina. Ela tem uma abinha. Aqui foi feita uma aba com garrafa PET, cortada e dupla. Só que ela tá dobrando, assim, por causa da forma que ela foi guardada. Eu aconselho colocar uma aba de boné mesmo, vai ficar até mais bonitinho. Aqui, ponto baixo, pra firmar bem na cabeça, né? E aqui assim, eu vou começar a ensinar agora. Ela começa aqui pelo meio. Esse aqui é um botãozinho encapado, que é aplicado depois. E ela tá bem apertadinha aqui, porque ela foi feita pra minha filha quando ela era pequena. Mas o tamanho dela aqui em cima dá pra um adulto também. Ela pode ser feita nessa mesma medida. Vamos lá? Vou fazer com barbante. Como esse barbante que eu fiz aqui, ele é fino, ele é grosso, ele é um barbante bem grossinho. Não lembro o número dele, mas ele é bem grossinho. E o que eu tenho aqui é fininho. Eu vou fazer com dois fios. Vou botar 2 fios de barbante aqui, ó. E aí chega mais ou menos no que aquele barbante ali é, na espessura dele. Vou usar também a agulha aqui, corrente. Três milímetros. A gente coloca aqui do lado, porque os milímetros é a espessura que ela tem aqui, né? Então, ela tem que combinar mais ou menos com a espessura da linha, do fio que você tá usando. Então, bota do lado assim, olha, tá mais ou menos a mesma coisa. Vai dar certo. Vai sair ele aqui com um círculo mágico. Aqui dentro do círculo mágico, eu vou colocar 12 pontos altos. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês aí. Vou começar normal aqui. E esse primeiro já vai contar como meu primeiro ponto alto. Vou botar 12 aqui. Essa boina, pessoal, eu tô fazendo porque uma querida inscrita estava comentando comigo que ela tem vontade de fazer uma boina assim. Então ela estava falando comigo que ela tem vontade. Aí eu vou fazer especialmente para ela, viu? Em agradecimento ao carinho dela. Mas vocês podem ver aí no canal o que vocês gostarem. Tem muita coisa nos shorts que eu publico que eu não trouxe a receita ainda, não trouxe o papo ainda. E eu deixo lá para vocês, justamente para vocês verem e se gostarem, pedirem. Algumas coisas é só demonstração, que são trabalhos muito aprimorados, antigos, que eu chamo de crochê vintage, né? Aí ali, aqueles trabalhos ali, mas é como se fosse o museu do crochê, né? Para mostrar para vocês a beleza do crochê antigo. Mas muita coisa eu coloco lá para vocês verem e pedirem, né? Verem, se gostarem, pedirem que eu faço aqui, viu, pessoal? Com todo prazer. Prontinho, já tô acabando aqui, ó. Já fiz 11. Voltei para fazer o último com vocês e fechar aqui. Carreira. Deixar ela aqui em cima assim. Posso puxar ela pela frente, né? Que ela dá melhor acabamento. Eu volto aqui no ponto de trás, olha. E começo minha carreira aqui. Vamos lá de novo. Venho por trás, pego minha laçada, passo ela aqui por dentro, por trás, no primeiro ponto. Venho no meu ponto anterior aqui, pego ela e passo um ponto dentro dela, dentro do meu ponto anterior. Pronto, fechei a carreira, ficou bonitinho, tá vendo? Agora, a segunda carreira, eu vou precisar ter aqui em cima 22 pontos altos. Eu vou começá-la colocando aqui do lado, como se eu fosse fazer um ponto baixo. Fecho. Faço mais uma correntinha. Esse já vai ser meu primeiro ponto. Aí eu vou fazer dentro do ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto. É o ponto alto centrado, né? Fazer um ponto dentro dele. Se quiser fazer o comum, pode, tá? Eu vou fazer assim por causa do aumento que eu vou fazer. Entre os dois, ao invés de fazer os vizinhos aqui, eu faço dentro do ponto alto. Entre esse ponto alto e o seguinte, eu faço um ponto alto.
Agora, dentro desse ponto alto aqui, ó. Dentro esse local aqui, ó. Eu coloco um ponto alto. Isso dá uma sensação de mais alongado. Tá vendo como ele fica diferente ali na base? Nos espaços. Sempre um ponto alto. Eu tô puxando bem a minha laçada pra ele ficar alongado mesmo. E aqui dentro, ó. Outro ponto alto. Tá vendo onde eu botei ele? Aqui. E essa carreira é tudo assim. Ela vai me dar 22 pontos altos. Vou fazendo aqui e já volto para mostrar para vocês, tá? Fiz aqui, pessoal. Chegando no meu último ponto alto. Eu vou fazer aqui, ó. Em cima desse aqui, ó. É só ir fazendo normalmente que ele vai te dar os 22 pontos. Do jeito que eu mostrei, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Vendo? Agora é fechar a carreira aqui. Extrair. Passo ele para trás. Uma argolinha grande para ela conseguir vir até aqui, ó. Vai por trás. Ajeito ela. E já tô começando a minha terceira carreira. Essa terceira carreira, eu vou fazê-la toda em ponto alto relevo. Então, eu vou abraçar esse ponto aqui, que é o meu primeiro. Puxar a laçada, perdão, puxo a laçada, como eu tô começando, eu abraço ele sem laçada. Vamos lá, de novo. Como eu tô começando a carreira, eu vou abraçá-lo sem nenhuma laçada. Puxo a laçada por trás dele ali, por dentro. Agora eu tenho 2 na agulha. Fecho. E aí eu faço uma corrente e eu já tenho o meu primeiro ponto alto em relevo pronto. Agora eu vou fazer o próximo. Mesma coisa, ó. Só que agora já é com a laçada, tá vendo? Agora eu já ponho a laçada aqui. Passo ele. E agora eu tenho 2 pontos altos em relevo, um em cada ponto de base. Entre esses 2 pontos e os próximos pontos, né, e o próximo ponto, eu vou precisar botar um ponto aqui, nesse espaço, que vai ser o meu aumento dessa carreira. Ele vai ser feito sempre assim. Essa é a terceira carreira. Coloco, pego a minha laçada, coloco um ponto alto normal aqui, ó, no espaço. Novamente, eu vou fazer mais 2 pontos altos em relevo, um em cada ponto de base aqui. Laço esse primeiro, puxo. Esse ponto é importante fazer alongando as laçadinhas, para ele não ficar apertado. Novamente, outro ponto em relevo. Agora, já tenho 2 pontos em relevo novamente. Entre esse e o próximo, eu vou colocar um ponto alto no espaço. E essa carreira vai ser toda assim. Esse ponto alto que eu estou pondo no espaço, entre as 2 coluninhas, entre as coluninhas de ponto relevo que eu estou criando, ele vai ser o meu aumento. Mais um aqui, para fazer o meu aumento. E eu vou seguir assim. Essa carreira é toda assim. Ainda não está destacando muito, mas já destaca e a gente vê direitinho o que está sendo feito. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês como tá ficando, tá? Voltando aqui para mostrar para vocês que eu tô chegando no final da carreira. Aqui eu vou fazer mais um ponto relevo, ponto alto relevo. O meu ponto entre os dois pontos da base. E aqui eu já fechei, já cheguei no lugar, no final da carreira, já tá na hora de fechar, né? Então vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é o que eu preciso aqui.
São 11 coluninhas aqui. Então, agora eu vou fechar no alto desse meu primeiro ponto aqui. Então, um espaçozinho nela, volto com ela aqui pra trás. E aí eu vou pensar, pra que ponto eu tô voltando ela? Eu tô voltando ela pro meu ponto que eu aumentei. Então, deixo esse fio aqui atrás, assim. Volto ela aqui, entro nela e fecho. E fecho ela aqui. Pronto, já comecei minha próxima carreira, né? Já tô na carreira de cima. Como essa carreira aqui vai ser feita? Esse ponto aqui vai ser feito laçando por trás. Eu vou fazer isso aqui, eu tô no ponto do aumento. Ó, tô naquele ponto que foi feito entre no meio, né, dos pontos de base. Então, esse ponto aqui vai ser laçado por trás. Vai ser um ponto relevo por trás. Olha, eu não peguei laçada, porque eu tô começando a minha carreira. Laço ele por trás. Trago pra frente. Fecho as duas laçadinhas que eu fiquei na agulha. Fecho mais uma vez aqui. Olha, esse aqui foi o que eu comecei a carreira de baixo. Olha como é que ele fica natural. Não aparece. E o meu também vai ficar. Esse aqui também vai ficar escondidinho. Agora, antes de vir pra minha coluninha, que é feita com o relevo pelo direito, né, pra frente, eu vou colocar um ponto alto aqui, entre esse que eu teci por trás e entre a minha primeira coluninha. Ponto alto aqui dentro do espaço. Ali. Viu? Pego minha laçada e o próximo ponto já é o da coluninha que eu tô fazendo. E eu já vou laçá-lo pela frente. Mais uma vez. São 2 pontos em cada coluna. Puxo bem lá em cima. E fecho aqui. Essa é a minha segunda carreira em relevo. São essas coluninhas aqui que eu tô fazendo. E esses pegos por trás estão aqui. Eles vão me dar essa base aqui dentro. Tô aqui no final dela, já para fechar. Os 2 últimos pontos, os pontos da coluninha. Os 2 pontos altos relevos. Vou fechar aqui no alto do meu primeiro ponto. Da mesma forma que eu tenho feito. Pegando aqui por trás. Pegando a laçada, passando aqui dentro. E pegando ela por aqui, no ponto anterior. No último ponto que eu fiz na carreira. Agora, eu vou laçar, eu tô no momento, né, tô na direção do último ponto da minha coluna. Porque essa forma de fechar o trabalho, ela sempre vai caminhando pra cá. Então, agora eu vou começar num dos meus 2 pontos relevos. Laço ele sem laçada. Subo, fecho as duas, fecho uma, pego a laçada e agora eu já estou na direção para fazer o meu ponto relevo por trás. Esses primeiros aqui sempre são feitos por trás. Lacei ele, agora fecho. Agora eu tenho mais um ponto aqui, do lado dele, do ladinho. É aquele que eu vou colocando aqui. É o meu aumento, esse aqui. Então, eu vou tecer o meu aumento da mesma forma que ele. Pegando, laçando por trás. E fazendo ponto alto aqui. É o ponto alto relevo pelo avesso. Olha, ele tá ficando em relevo pelo avesso. Agora, eu preciso de mais um aumento. Eu tô antes da minha coluninha. Então, eu vou colocar um ponto alto nesse espaço. Entre os que eu fiz em relevo pelo avesso, por trás, né? Que eu peguei por trás. E os que eu pego pela frente para fazer a coluninha. Vou colocar um ponto alto aqui, nesse espaço. E teço normalmente. Agora faço a minha coluna. Essa já é a quinta carreira. Novamente, laço por trás o meu ponto alto.
Laço o segundo que agora eu tenho aqui, que é o meu aumento da carreira de baixo, também por trás. E faço o meu aumento. Um ponto alto entre esses dois que eu lacei por trás e a minha próxima coluninha. Agora sim, faço a coluna. Pessoal, não reparem os nozinhos na minha linha que eu tô reaproveitando, viu? Esse barbante é daqueles antigos, ele estava guardado aí há bastante tempo. E eu achei que ele vai dar uma peça bonita. Apesar dos nós, a gente vai escondendo eles, né? Olha como tá ficando. E essa parte entre as colunas está aumentando. Já volto para mostrar para vocês como ficou essa carreira. Mais uma carreirinha ficando pronta aqui, já estou terminando ela. Fiz os meus 2 por trás. Agora eu estou no momento do meu aumento aqui, ó. Esse pontinho alto feito no cantinho ali. Pessoal, eu quero deixar aqui um alerta, um aviso, né? Não esqueçam esse pontinho. Ele é bem fácil de esquecer se você se distrair com alguma coisa, alguém falar com você no momento que você estiver fazendo. Então sempre volta, confira se ele tá ali, tá? Terminou a carreira? Dá uma olhadinha. Vê se teu aumentinho tá em todos os locais aqui, porque descobrir o erro no início, no crochê, é vital, né, pessoal? E a gente erra mesmo, porque a cabeça é cheia de preocupações, fácil de se distrair, né? Enfim, agora eu vou terminar mais essa carreira aqui. Lembra que eu comecei aqui em cima da minha coluna? Então ficou faltando um ponto dela. Eu vou fazer ele aqui agora. Que é o ponto alto em relevo pelo direito, né? Agora eu largo aqui e fecho aqui no alto da minha carreira. Que você pode pegar aqui, mas esse aqui ainda é o ponto, tá? O alto da carreira é esse aqui. Agora passo aqui. Passo ela lá pra trás. Sempre pro ponto anterior, né? Deixo esse fio livre para ele não atrapalhar. E aí eu venho aqui no ponto de trás, né? Eu terminei. Esse aqui é o meu último ponto, eu venho nele aqui. Pego a laçada que eu botei lá pra trás. E fecho aqui, puxo uma laçada pra dentro dos dois. Agora eu tô em cima da minha coluninha, né? Os 2 pontinhos da coluninha. Já dei mais um pra trás. Aí eu vou laçar pelo direito. Puxar bem. Terminar com uma correntinha. Faço o próximo e já estou na minha 6ª carreira. Que será igual às outras. A lógica dela é a mesma. Faço esses 2 por trás. Todos os pontos que forem aparecendo aqui dentro, eles vão sendo tecidos por trás. São os nossos aumentos. Ó, tem mais um aqui, tá vendo? Vou tecê-lo por trás também. Agora eu já tenho 3 pontinhos tecidos por trás. E vou colocar, já alcancei a minha coluna, já vou colocar um aumento aqui, entre esses 3 que eu teci por trás e a coluna. Faço a coluna, aqui sempre pela frente, para dar o relevo nela, a altura que precisa, para ela se destacar. E é isso. Agora, todas as carreiras daqui para frente serão feitas dessa forma, até acabarem os aumentos. Vamos ver aqui na outra peça, quando esses aumentos acabam. É fácil de descobrir, porque você consegue vê-lo aqui, ó. Tá vendo? Ele é tecido diferente, então ele dá uma destacada aqui, nesse cantinho. Até aqui você vê esse pontinho. Olha, é aquele pontinho que fica entre essa parte e essa. Olha. Agora, até essa carreira aqui, ó, que ela tá passando aqui por baixo assim, ele tá ali. Aqui você não vê mais ele. Aqui já segue reto. Então ele vai ser, isso significa que você vai aumentar até essa carreira aqui. Vou segurar, aqui eu não tenho mais ele, para contar quantas carreiras eu preciso do meu aumento. Olha, essa é a minha primeira carreira. Tá vendo? Primeira, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, são 8 carreiras aumentando. Daqui para cima não tem mais aumento. Sem aumento, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras sem o aumento. Aqui. Essa é a última carreira. Então, são 8 carreiras com aumento. Para de aumentar, segue reto, sem aquele pontinho do cantinho, por mais 9 carreiras. Mas eu vou tecer agora. Eu tô nessa carreira aqui, né? Nós fizemos juntas até aqui. Eu vou tecer até a 8ª carreira e vou vir aqui mostrar pra vocês como tá ficando. E como a gente faz pra tecer sem o aumento aqui, pra não ficar nenhuma dúvida. Daqui a pouco eu tô de volta. Falei com vocês que eu ia voltar quando eu já tivesse todos os aumentos prontos. Mas quando eu fui fechar essa carreira, eu percebi que tem um detalhe diferente aqui que seria importante fazer com vocês. Eu vim fazendo a carreira, né? Tecendo normalmente, como eu expliquei pra vocês, fazendo meu aumento no cantinho. E na hora de fechar, vou fechar aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Eu vou pra trás sempre, né? Eu vou pegar esse último ponto que eu fiz aqui, vou pegar a laçada que eu joguei lá pra trás e passar uma laçada dentro deles. Ok. Eu vou começar a carreira agora em cima do meu último aumento. Então, eu tenho que começar fazendo ele aqui por trás. Fazendo ele como esses aqui. Relevo por trás. Comecei a carreira. E o que acontece depois do último ponto desse relevo? A gente tem que pôr o aumento aqui no cantinho, né? Eu achei que seria fácil de vocês esquecerem esse detalhe aí. Ou se ficarem na dúvida na hora de começar essa carreira. Então, eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês. Feito isso, feito o último pontinho aqui e o ponto de aumento, já sigo normalmente aqui. E assim, pessoal, se vocês acharem muito difícil essa forma de fechar, difícil de compreender, vocês podem ir estudando ela com calma, ir treinando ela com calma e só depois começar a peça para valer, né? Ou então fazer do jeitinho de vocês mesmos, fechar a carreira como vocês já estão acostumados, porque da maneira comum, normal, ela não anda para trás como essa aqui tá andando, mas essa fica completamente escondida, tá vendo? Vocês não conseguem perceber aonde o trabalho tá começando. Por isso que eu gosto desse jeitinho aqui. E aqui a mesma coisa, eu faço todos esses aqui por trás, ponho inclusive o meu aumento aqui, e ponho mais um aumento aqui e sigo a carreira. Agora eu só volto mesmo para valer quando eu já tiver todos os aumentos prontos. Até já. Voltando, para mostrar a vocês que eu cheguei já na altura, e me deparei com uma situação bem interessante para passar aqui no canal. Nós sabemos que a diferença da linha que nós estamos usando influencia no tamanho da peça, óbvio, né? Vai ficar maior ou menor. E eu botei 2 fios de barbante, porque o meu barbante que eu tenho aqui em casa, ele é fininho, ele é um barbante bem antigo, eu não sei nem a marca, mas ele deve ter aqui 1,5 milímetros, mais ou menos. Ele é bem fininho. Então, eu botei 2. Tô trabalhando mais ou menos com 3 milímetros então, e coloquei a agulha 3 milímetros. Tá dando certo, tá indo bem. Só que esse aqui deve ser o 4. Eu não lembro bem com qual eu fiz, mas ele deve ser o 4. O que acontece? Ele ficou um pouco maior, pouca coisa, mas ficou. Então, aqui eu falei pra vocês que são 8 aumentos. Só que fazendo 8 aumentos nesse aqui, ficou menor. Então, ia dar uma boina toda menor. Isso aqui dá o tamanho dela lá no final. Aí, o que eu decidi fazer? Eu fiz uma carreira a mais de aumento aqui. Então, eu fiz 9 aumentos. Mas é na minha peça com 3 milímetros. A peça com 4 milímetros vai dar os 8 que eu falei com vocês. Tá? Então, é importante colocar isso aqui. Quanto mais fina, mais o modo de fazer é o mesmo, mas você vai precisar de mais aumentos aqui. Até dar o círculo que você precisa, a circunferência que você precisa aqui. Eu vou medir para passar isso para vocês. Voltando aqui com a fita, olha, tá dando 19 centímetros de diâmetro. Quando eu meço a que tá pronta, até o último aumento que tá aqui, olha, do aumento ao outro aumento, aqui, do aumento ao outro aumento. Aqui tá dando 19 também. É isso que a gente precisa observar, entre 19 e 20 milímetros. Perdão, centímetros, que é o diâmetro que ela deve atingir aqui no aumento.
Depois a gente segue sem aumento. Ela vai seguir um pouco ainda reta, depois ela dá essa emborcadinha. Natural, porque a gente vai continuar agora as carreiras sem aumentarmos. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, vou fazer esse comecinho aqui para vocês verem como eu tô dizendo, né? Eu já comecei minha carreira aqui, agora ela começou na direção da minha coluna, porque ela vem andando para cá, né? E aí ela começou aqui agora na direção da coluna. Então já tenho minha coluna pronta, logo no início da carreira, e eu vou fazendo aqui a parte de trás, que foi aumentando a quantidade de pontos, né? Foram aumentando a quantidade de pontos nesse meio aqui, que cada aumento vai virando um desse, e a gente vai tecendo eles aqui, ó, sempre por trás, para dar esse relevo. E esse efeito dessa correntinha aqui também, que é a parte de cima do nosso ponto, que fica para frente quando a gente pega ele por trás. Olha, tô tecendo o meu último ponto aqui. Meu penúltimo, né? Meu último é esse aqui, tá vendo? Ele meio que se confunde com a coluna aqui, ó, que é o aumento. Agora eu vou tecer ele por trás também. E é só isso que eu faço agora, nessa carreira. Não vou colocar mais aquele pontinho aqui. Agora eu só vou fazer direto a minha coluna. Gente, pessoal, não reparem que eu tô com bastante nó num dos fios aqui. Mas sei, algum fio aproveitado que tinha aí, né? E eu tô fazendo assim mesmo, porque eu tô escondendo todos eles. Ó, é a minha coluna, eu pego ela pela frente, porque é o relevo pra cima, né? E olha isso. Parei aqui o meu aumento. Dessa carreira que eu tô fazendo agora pra cima, eu não tenho mais aumento. Eu só vou fazer ponto sobre ponto. Como ele se apresenta, mas não faço mais nenhum aumento. Eu vou fazer, a princípio, 9 carreiras. E se eu sentir que 9 carreiras não deu o tamanho dessa, novamente, eu vou pôr as carreiras a mais necessárias. Eu trago aqui para mostrar para vocês. O principal é ter em mente que o fio, a tensão do ponto também muda o tamanho. Vocês precisam, cada um conhece seu ponto, né? Sabe se o ponto é muito apertado, se o ponto é mais frouxo um pouquinho. Então, se o ponto for mais frouxo, você vai precisar colocar uma agulha mais fina para ajudar ele a apertar. Se o ponto for mais preso, você vai precisar botar uma 3,5 aqui, por exemplo. Isso aí também varia, de acordo com o ponto da pessoa, né? Olha lá, fiz meu último pontinho em cima do aumento e não ponho um aumento aqui. Já venho direto para minha coluna, para os 2 pontinhos feitos pelo direito, pela frente, né? Pelo direito todos estão sendo feitos. Então é isso, pessoal. Agora eu vou seguir até aqui e depois todas as outras carreiras dessa mesma forma. E volto aqui para mostrar para vocês e conto se eu precisei pôr uma carreira a mais ou não. Pessoal, eu voltei aqui para mostrar para vocês uma forma diferente de fechar a carreira que vai ficar melhor do que essa aqui. Essa primeira que eu estava fazendo, porque aqui ela vai bem, mas aqui ela passa por cima, porque aqui precisa passar por cima mesmo, mas aqui precisa ser por trás o tempo todo, e ela ficou passando por cima aqui, tá vendo? Então, para resolver isso, faço uma laçada bem grande, né, puxo o fio bem grande, aí entro por aqui no meu primeiro ponto, puxo essa laçada aqui para trás, pego ela, passo por dentro do meu primeiro ponto, ó, passo ela aqui dentro, e aí ela fica como se eu estivesse encerrando a minha carreira. Agora sim eu venho aqui por trás, puxo uma laçada para fazer o ponto mesmo, ó. Ela tá saindo ali de dentro, ó, do meu ponto. Eu desço, laço o meu ponto alto, puxo, fecho e faço mais uma corrente para dar altura nele novamente. Laço meu próximo ponto alto, fecho. Vou fazer mais um aqui para mostrar para vocês o efeito que deu. Olha, você não consegue ver
que a carreira foi fechada ali? Porque ela fica totalmente escondida. Bem melhor do que aqui, ó, que ela estava aparecendo no lugar onde fechava. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Se vocês quiserem fechar desse jeito, fica bem escondidinho, ninguém vê onde foi fechado. E seguir o ponto. Quando eu chegar na altura, eu volto aqui para mostrar para vocês. Cheguei, pessoal, no fim das carreiras. Eu fiz muito mais carreiras aqui depois do aumento do que tem essa e do que eu tinha falado. Vamos ver quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Eu tinha dito 9, essa tá com 9. Mas como eu tô trabalhando com fio mais fino, 3 milímetros, aqui a gente já chegou à conclusão que é 4, né? Eu precisei fazer mais carreiras para ter o mesmo tamanho, chegar no mesmo tamanho dessa de baixo. E isso é padrão nas boinas de adulto, né? Eu tô fazendo tamanho adulto. Eu disse que eu fiz essa aqui para minha filha quando ela era criança, mas ela já cedeu. E também ficou bem grandinha nela, não ficou pequena nela, não. Ela é realmente um tamanho de adulto. Aí o que eu fiz aqui? Aqui, o que eu vou fazer é o ponto baixo. Porque agora eu vou adequá-la ao tamanho da cabeça, para ela prender na cabeça, para ela não ficar solta. Essa aqui, eu sempre faço em ponto baixo, porque ele é o ponto que segura mais, né? Essa daqui foi feita, quanto maior a largura aqui, mais ele vai segurar. E ela foi feita para uma criança, né? Então ela tá bem apertadinha, tá vendo? A boquinha dela é de uma criança. E a gente precisa fazer essa circunferência aqui no tamanho, na medida da cabeça da pessoa que vai usar. Sendo a circunferência da minha cabeça, eu tenho 58 aqui. Eu preciso ficar com 58. Quando ele abrir totalmente assim, ele precisa dar 58. Essa é a medida que a gente vai precisar ter aqui, ó. Em volta, assim. Tá vendo? 58 é a minha medida. É quase a mesma coisa que eu tenho aqui. Nessa boina. Mas o que acontece? Se eu colocá-la sobre minha cabeça, ela não vai apertar. Ela vai ficar frouxa. Por quê? Eu preciso passar um ponto que segure. Então, eu vou passar esse ponto baixo aqui. Na primeira carreira, a gente já pode ir diminuindo um pouco. Aqui foi o meu começo, né? Comecei normalmente igual eu começo sempre. E fiz uma correntinha aqui. E vou seguir com os pontos baixos. Posso pegar entre os pontos. Posso pegar dentro do ponto. Esse aqui tá mais difícil porque é o ponto que eu terminei agora, o trabalho. Tá mais apertadinho. Posso pegar assim. Ou posso pegar em cima do ponto alto. Também. Posso pegar aqui dentro. Ele tá mais apertadinho, né? Que é o último ponto. Ó, posso pegar aqui. Que eu fazer em cima do ponto alto para fazer o ponto, no caso, centralizado, né? Aí você escolhe qual o efeito que você gostaria. Aquele ali foi feito normalmente. Ó, esse aqui eu tô fazendo centrado. Só que eu tenho que tomar cuidado para pegar os dois. Entrar nele aqui, ó. Pegar as duas pontas da linha. Tá vendo? Ele vai ficar mais bonitinho assim, né? Eu vou fazer ele centrado. Tem uma argolinha fugindo aqui. Pronto, já recuperei. E é isso, ó. Como é que vai ficando mais fácil quando ele tá mais pra frente. E aqui eu vou passar só uma carreira de ponto baixo, já que eu tô com uma medida que é praticamente a que eu já tenho aqui, né? Vou passar a carreira de ponto baixo sem diminuições. Depois que eu passar a carreira de ponto baixo sem diminuições e colocar em minha cabeça e ver como ela ficou, ou medir com a fita se você não tiver acesso, né? A pessoa que, para quem você está fazendo, se estiver fazendo sob encomenda, você mede com a fita. Tendo acesso, você mede diretamente na pessoa, né? E aqui a gente vai fazer, vou fazer toda essa carreirinha aqui de ponto baixo, porque o ponto baixo em si já aperta o trabalho. E quando eu terminá-lo, eu volto para mostrar para vocês, para medir junto com vocês e ver se eu provavelmente vou precisar apertar um pouco, diminuir um pouco.
Mas aí a gente faz isso juntos, tá? Até já. Voltei no final da carreira, fiz um pontinho sobre cada pontinho que eu tinha embaixo. E agora, subindo a carreira aqui, ó, sem fechá-la. Eu vou precisar diminuir, porque tá frouxo, tá lá, mas ele precisa fechar e prender na cabeça. Então, eu vou precisar diminuir. Eu puxo uma vez aqui, ó, pra fazer o ponto baixo. Puxo outra vez aqui e fecho as 3 laçadas juntas. Faço um normal, mais um, fiz outra diminuição aqui, novamente. Puxo um, puxo 2 e fecho juntos. E aí eu vou tecendo assim toda a volta, vou espaçando de forma igual. Pelo tamanho que eu tenho aqui, preciso diminuir, eu vou fazer 2 sim, 2 pontos não, um sim. Se eu ver que é muito, que eu diminui demais, eu vou ter que tirar essa carreira, fazer outra carreira aqui, espaçando de 3 em 3. Por quê? Porque isso é empírico. Você vai ter que adequar, nesse momento aqui que você vai adequar à medida que você tem da cabeça da pessoa para a qual você está fazendo. Então você vai ter que ir trabalhando até descobrir que chegou na medida que você precisava. E você não pode diminuir muito aqui e nada ali, porque aí você vai ficar com ele torto. Então você precisa distribuir a diminuição. Passando a fita em volta da boina agora, eu vejo que eu tenho 70 centímetros e vou precisar diminuir até chegar nos 58, que é a minha medida. Pessoal, como eu disse, eu tô com 70 centímetros aqui. Tá faltando esse pedaço aqui para eu terminar a minha segunda carreira. Minha segunda carreira eu também tô passando, diminuindo como a primeira. Mas o que vai acontecer se eu continuar diminuindo? Tô com 70 centímetros, eu preciso chegar a 58, 57, por aí que é a circunferência da minha cabeça. Mas se eu for fazendo isso, diminuindo até 57, eu vou precisar parar ali. Chegou no 57, eu não posso mais tecer. Porque o próprio ponto baixo, ele fecha o trabalho. Né? Então, ele é mais apertadinho, ele fecha o trabalho. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos centímetros do que os 57. Eu quero tecer uma alturinha assim, até eu chegar nessa altura, mesmo que eu pare de diminuir, quando eu chegar aos 57, eu vou estar aí com os 53 mais ou menos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de diminuir de uma vez aos 70 pontos, seguir minhas carreiras agora sem nenhuma diminuição até a altura que eu quero. Até mais ou menos essa altura aqui. Tá? Então é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Essa distância que ele tá dando aqui, ó, vai sumir, vai desaparecer, ele vai ficar pertinho do outro, é onde ele vai acabar diminuindo a circunferência aqui. Olha. Também, sem a necessidade de eu continuar diminuindo. Isso também é empírico. Não tem um cálculo pré-definido, porque o cálculo poderia ser feito, mas ele varia de acordo com o fio, com a agulha, com a tensão do ponto. Então é melhor que você faça de forma empírica. Né? Aqui eu fiz até faltarem 13 centímetros para minha medida, e eu sei que o ponto baixo ele tem a capacidade de diminuir esses 13 centímetros só assim, só eu passando ele normalmente. E outro detalhe também importante é que se chegar lá no finalzinho e não tiver nos 57, aí sim a gente já tem o domínio, já sabe quanto está faltando. E aí a gente pode espalhar algumas diminuições aqui ao redor da circunferência. Ó, já tô na minha, olha, 1, 2, 3, já tô na minha 4ª carreira. E eu vou segui-la agora sem diminuições e volto aqui para mostrar para vocês como tá ficando. Passei a minha carreira todinha aqui agora de ponto baixo sem nenhuma diminuição. E olha que interessante, dá para perceber que ele já apertou, já fechou. Quando a gente passa a fita aqui em volta, a gente percebe que a gente tem os 58 que a gente queria. Ó, vou passar de 10 em 10 aqui para deixar ele bem certinho. Olha, 30, 40 e
eu comecei a medir daqui, né? Daqui que eu comecei a medir. Ó, 58. Olha que legal. Tá vendo, menino? 58. Então, e eu já tô com uma alturinha bacana aqui, ó. Se eu fizer mais uma carreira, eu vou fechar mais ele ainda. Então, eu paro aqui. Paro nessa altura. Porque ele já deu a abertura que eu preciso, senão ele vai me apertar muito. Vendo? A altura é essa aqui. Aqui eu vou parar meu trabalho, porque agora eu vou colocar a aba nele. Isso vai ficar para o próximo vídeo, pessoal, porque tá ficando muito grande esse vídeo, então eu vou parar por aqui e continuo no próximo vídeo, tá ok? E não vai embora agora não, curta, compartilha, tem muito vídeo aí, maratona o canal, e muito obrigada por assistir, beijinho, beijinho, tchau, tchau.